A ambição que faz o homem desconfiado faz também com que ele se deixe enganar facilmente, coisa que se observa quase sempre em lugares isolados dos grandes centros. Desconfia-se dos desconhecidos que oferecem certas mercadorias e se diz para eles que não se quer nada. Porém, se os desconhecidos oferecem um negócio excepcional, então a coisa muda, ante o temor de deixar escapar uma boa oportunidade e por pensar que outro poderia aproveitá-la. Desconfiança de tudo em geral e medo de perder por culpa do próprio receio são, pois, dois sentimentos postos ao homem pela ambição. O indivíduo pouco ambicioso, ao defrontar-se com o obstáculo, abandona a luta ou produz apenas uma pequena parcela do que dele esperava. A tais pessoas, a esses que abandonam a luta frente ao obstáculo, dirigimos agora algumas palavras. O obstáculo pode ser qualificado como uma clara e constante realidade, desde a mais tenra infância até a velhice, na vida particular ou na carreira profissional. Todo homem vê brotar ante si o obstáculo, às vezes pequeno, outras vezes importante, imprevisto com frequência e que deve ser enfrentado de boa ou de má vontade. Mas vamos supor que o obstáculo fosse suprimido da vida do homem. Suponhamos o que seriam as nossas ideias e as nossas atividades se os nossos desejos, as nossas aspirações, as nossas empresas se realizassem sem dificuldades, de conformidade com os nossos desejos, como se por encantamento. O primeiro resultado de um tal estado de coisas seria evidente. Nossa inteligência e nossa energia, nossa vontade e nosso espírito de luta, debilitados pelo menor esforço, não demorariam em se enfraquecer e desaparecer. Assim, pois, o que é necessário é enfrentar-se o obstáculo com ânimo forte, o qual, uma vez transposto, proporciona o prazer da vitória. Com o hábito, a luta para dominar cada obstáculo torna-se quase um prazer, porque aumenta gradativamente a potência do espírito e a força do caráter. Desde que a luta passa a ser encarada dessa maneira, os recursos cerebrais se ampliam, a defesa e o ataque tornam-se atraentes e, em consequência, tudo se torna mais favorável. A ambição é um dos principais elementos que poderíamos chamar gosto pela luta, que se caracteriza pela vontade forte e dinâmica, ímpeto avassalador e que faz com que o êxito desejado venha ao nosso encontro. Vida é ação, movimento, luta, ambição construtiva, realização. O indivíduo sem ambição nunca pode aspirar a ser um bom vendedor, uma profissão que, mais do que qualquer outra, expõe o indivíduo à influência de toda sorte de complexos, inibições, falta de confiança em si mesmo, etc. O vendedor sem ambição é tímido e cria na imaginação um exército de fantasma a que atribui poderes ilimitados para anular seus esforços. A timidez, a desconfiança, o desânimo são os grandes inimigos de quantos se dedicam a vender, a propor mercadorias e serviços. Um vendedor que goste da sua profissão e se considere apto e com as qualidades necessárias para desenvolver-se devidamente, deve evitar impressionar-se por tais influências. De modo geral, o vendedor teme porque facilmente admite toda classe de suposições negativas, aceita ideias inquietantes dos colegas e se submete a influências pessimistas. Outra coisa que às vezes quase paralisa suas melhores intenções de lutar é a perspectiva de ter que encarar a concorrência. Na maioria dos casos, o que ele teme não é bem o fato de existirem outras empresas ou pessoas dedicadas às mesmas atividades. Na realidade, a concorrência não é para temer. Sempre existiu e sempre existirá a concorrência. Por quê? Porque jamais o homem deixará de imitar e de fazer o que compense largamente. Ele teme a concorrência porque acredita não poder destacar-se para obter melhores resultados. Aliás, um grande engano, pois o público comprador acode para onde é melhor tratado e encontra produtos de confiança.
A concorrência é absolutamente necessária. Sem ela, faltaria o grande estímulo de todo o progresso e melhoramento. Quando um produto possui verdadeiro valor e realmente significa para o cliente uma aquisição de mérito, o vendedor não terá que se preocupar com a concorrência. Sendo um produto bom, útil, conveniente e contando-se com a segurança de que existem consumidores, não há razão para incertezas. Poucos produtos são os que têm poder persuasivo por si mesmos, independentemente do vendedor. Nenhum artigo se oferece por si mesmo. O fator humano é decisivo no mundo das vendas. Quando o vendedor melhora a sua habilidade, aumenta o seu esforço e dá maior ímpeto à sua atividade, os resultados do seu trabalho alcançam maior importância. Confiar em que a bondade da oferta se imporá e manterá a procura por si mesma é sonhar o irrealizável. Existem milhares e milhares de bons produtos que o público não aceita, não procura, não toma conhecimento. Isto porque não houve uma voz hábil que soubesse realçar os seus valores, nem uma vontade forte que exercesse seu poder para impô-los definitivamente. O vendedor deve ser o grande animador do produto que oferece, mesmo vendendo um artigo de qualidade superior, apoiado numa sólida tradição de honestidade e qualidade. Não deve confiar em condições mais ou menos favoráveis do momento, nem em recursos discutíveis de maior ou menor eficácia. É necessário lutar, persuadir, conquistar vontades, dar a conhecer os valores que oferece. Assim, caro leitor, considere-se superior aos inconvenientes que possa encontrar em sua tarefa e lute para desvanecê-los. Não deixe que se extinga em seu peito a chama do entusiasmo e da confiança em si mesmo. Estabilize seus planos, métodos e procedimentos. Saiba que pouco avança e tem todas as probabilidades de fracassar quem muda constantemente de ideias, planos, decisões, etc. A procura foi criada e estimulada através de meios educativos e por homens de visão. A maioria dos artigos à venda foram oferecidos pela primeira vez sem que ninguém os solicitasse. O desconhecido, o secreto, o misterioso. Eis a curiosidade, uma tendência instintiva do ser humano e que o vendedor deve procurar introduzir na sua mente, na mente do comprador, despertando assim o seu interesse e a sua atenção. Os vendedores de rua, embora instintivamente compreendam esse princípio e o empreguem sempre a fim de despertar a curiosidade da multidão, fazer com que as pessoas se reúnam. Após a fase da curiosidade, um outro estado mental se apresenta, o interesse associado, só despertado por coisas interessantes e que se refiram aos interesses da pessoa, vantagens, êxitos, caprichos, gostos, satisfação dos desejos. Ainda sobre a fase curiosidade, é necessário ao vendedor ter predara, uma conversa de abertura, capaz de observar o comprador numa atitude de interesse. A chave do incitamento da curiosidade está na ideia do algo novo, uma ideia nova, um novo modelo, um novo plano, etc. Todos gostam de novidades e a ideia do algo novo tende a despertar a imaginação das pessoas, despertando ainda o interesse. Quando um freguês é levado ao ponto de fazer perguntas, quer verbal, quer mentalmente, a tarefa do vendedor está bem começada. Um outro ponto muito importante se refere ao fato de que o vendedor nunca deve perguntar ao comprador em potencial se quer comprar o seu produto. Para a pessoa, é muito mais fácil dizer não. O apelo nesta frase deve ser dedicado inteiramente ao interesse próprio, prazer, lucro, etc. As palavras comprar e vender devem ser esquecidas por um momento. Tais palavras empregadas em qualquer fase sugerem muito desagradavelmente a abertura da carteira, o pagamento, o desembolso. O primeiro elemento psicológico de um negócio
de um negócio de venda é a primeira impressão do comprador. Tal impressão deve ser de espécie favorável, nada concorrendo para uma impressão má. Os primeiros 5 minutos em que o vendedor se encontra diante do comprador valem mais do que o resto do assunto de realizar a venda. A primeira impressão deve ser a mais agradável possível, e para isso concorre muitíssimo o fato do vendedor ser absolutamente verdadeiro, inspirar confiança. O único meio justo de se obter a simpatia de uma pessoa é merecê-la. A maioria das pessoas não sabem definir o que torna aos seus olhos outra pessoa atrativa ou simpática, mas sentem-se atraída, repelida ou indiferente, embora não possam compreender a causa real do sentimento. O vendedor produz sempre boa impressão, desde que mantenha o seu respeito próprio, o que não pode ser conseguido se houver falta de confiança na sua capacidade ou na mercadoria que oferece. O comprador, que não teme ser enganado, não sentirá nenhuma disposição de permanecer no negativo. Assim, deve mostrar sempre seriedade e dignidade. Deve insistir na qualidade do que oferece, despertar a maior confiança possível, fazer-se digno de ser acreditado. Mais tarde, o comprador o agradecerá.